Ok. Mais uma vez, boa noite aos irmãos, aos queridos irmãos. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Números, do irmão MacTosh, a partir do parágrafo anterior, ao que tinha parado. Desde já, algum irmão quiser fazer algum comentário, pode interromper à vontade, viu? Há duas grandes verdades fundamentais estabelecidas na Páscoa, a saber, a redenção e a unidade do povo de Deus. Essas verdades são imutáveis. Nada pode eliminá-las. Pode haver falhas e infidelidade em várias formas, mas essas verdades gloriosas da redenção eterna e da unidade perfeita do povo de Deus permanecem em toda a sua força e valor. Portanto, aquela ordenança impressionante que tão vividamente sobreava essas verdades era de obrigação perpétua. As circunstâncias não deveriam interferir nela. A morte ou a distância não deveriam interrompê-la. Se algum homem de vocês ou de sua posteridade assim celebrará a Páscoa ao Senhor, ao Senhor. Tão imperativo era, de fato, sobre cada membro da congregação celebrar esta festa, que uma provisão especial é feita em Números 9, para aqueles que não estavam à altura de mantê-la de acordo com a devida ordem. Essas pessoas deveriam observá-la no 14º dia do segundo mês. Esta era a provisão da graça para todos os casos de contaminação ou distância inevitáveis. Se o leitor abrir em 2 Crônicas 30, verá que Ezequias e a congregação em seus dias se aproveitaram dessa graciosa provisão. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no segundo mês. Uma congregação muito grande, ou seja, muito grande. Então, mataram a Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os versos 13 e 15. A graça de Deus pode nos encontrar em nossa maior fraqueza possível, se apenas essa fraqueza for sentida e confessada. Mas não deixe que essa verdade mais preciosa e confortável nos leve a brincar com o pecado ou a contaminação. Embora a graça tenha permitido o segundo mês, em vez do primeiro, ela não permitiu, por isso, qualquer frouxidão quanto aos ritos e cerimônias da festa. O pão sem fermento e as ervas amargas sempre deveriam ter seu lugar. Nada do sacrifício deveria permanecer até amanhã. Nem um único osso dele deveria ser quebrado. Deus não pode permitir qualquer rebaixamento do padrão da verdade ou
da santidade. O homem, por fraqueza, fracasso ou poder das circunstâncias, pode estar atrasado, mas ele não deve estar abaixo da marca. A graça permitiu o primeiro, a santidade proíbe o último. E se alguém tivesse presumido sobre a graça para dispensar a santidade, ele teria sido cortado da congregação. Isso não tem voz para nós? Certamente tem. Devemos sempre lembrar, ao passarmos pelas páginas deste maravilhoso livro de Números, que as coisas que aconteceram a Israel são nossos tipos e que é, ao mesmo tempo, nosso dever, e eles foram projetados por Deus para ensinar. Vou dar um segundinho aí, que é para o pessoal ver se tem alguma coisa a fazer, algum comentário nessa parte do texto. Só relembrando que Números 9 diz respeito à Páscoa no deserto do Sinai, né? Vamos lá. O que então devemos aprender com os regulamentos com relação à Páscoa no segundo mês? Por que Israel foi tão especialmente ordenado a não omitir um único rito ou cerimônia naquela ocasião em particular? Por que é que, neste nono capítulo de Números, as instruções para o segundo mês são muito mais minuciosas do que aquelas para o primeiro? Não é certamente que a ordenança fosse mais importante em um caso do que no outro, pois sua importância no julgamento de Deus era sempre a mesma. Nem é que houvesse uma sombra de diferença na ordem, em ambos os casos, pois isso também era sempre o mesmo. Ainda assim, o fato deve atingir o leitor que pondera o capítulo diante de nós, que onde se faz referência à celebração da Páscoa no primeiro mês, simplesmente, pode puxar? Disse, simplesmente lemos as palavras, de acordo com todos os seus ritos e de acordo com todas as suas cerimônias. Vós aguardareis. Mas, por outro lado, quando se faz referência ao segundo mês, temos uma declaração minuciosa do que eram aqueles ritos e cerimônias. Comê-lo-ão com pão sem fermento e ervas amargas. Não deixarão nada dele até a manhã, nem quebrarão osso algum dele, segundo todas as ordenanças da Páscoa a celebrarão. Compare o versículo 3 com 11 e 12. O que perguntamos? Esse fato
claro nos ensina. Acreditamos que ele nos ensina mais distintamente que nunca devemos diminuir o padrão nas coisas de Deus, por causa do fracasso e da fraqueza por parte do povo de Deus. Mas, em vez disso, por essa mesma razão, tomar esforços especiais para manter um padrão elevado em toda a sua integridade divina. Sem dúvida, deve haver o profundo senso de fracasso. Quanto mais profundo, melhor. Mas a verdade de Deus não deve ser rendida. Podemos sempre contar com confiança com os recursos da graça divina, enquanto buscamos manter com decisão inabalável o padrão da verdade divina. Irmão Jefferson, pode subir aí? Aí. Era para a gente dar uma olhada no. É no capítulo 9 mesmo, né? No capítulo 9. Só para a gente dar uma olhada no versículo 3 com 11 e 12, para ver efetivamente o que reporta. Não é no mesmo 11? Pois celebrais o dia 14. No verso 3 diz o seguinte: Vós a celebrareis no dia 14 deste mês, à tarde, no tempo determinado, segundo todos os seus estatutos, de acordo com todas as suas normas. É isso mesmo? Números 9, verso 3. No dia 14 deste mês, pela tarde, exatamente. A seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Aí vamos ver o 13 e o 14, não foi que ele botou? 11 e 12. 11 e 12? Pronto. Vamos ver o 11 e o 12. No segundo mês, dá para descer? 11 e 12. No mês segundo, do dia 14 à tarde, ó, no dia 14 à tarde, a mesma coisa, a celebrarão com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até a manhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Exatamente, é isso aí. Só para dar uma confirmada no texto que a gente estava lendo. Entra aí, ok. O que então devemos aprender com os regulamentos com relação à Páscoa no segundo mês? Por que Israel foi tão especialmente ordenado a não omitir um único rito ou cerimônia naquela ocasião em particular? Por que é que neste nono capítulo de Números, as instruções para o segundo mês são muito mais minuciosas do que aquelas para o primeiro? Não é, certamente, que a ordenança fosse mais importante em um caso do que no outro, pois sua importância no julgamento de Deus era sempre a mesma. Nem é que houvesse uma sombra de diferença na ordem, em ambos os casos.
pois isso também era sempre o mesmo. Ainda assim, o fato deve atingir o leitor que pondera o capítulo diante de nós, que onde se faz referência à celebração da Páscoa no primeiro mês, simplesmente lemos as palavras, de acordo com todos os seus ritos e de acordo com todas as suas cerimônias. Vós aguardareis. Mas, por outro lado, quando se faz referência ao segundo mês, temos uma declaração minuciosa do que eram aqueles ritos e cerimônias. Comê-lo-ão, com pão sem fermento e ervas amargas. Não deixarão nada dele até a manhã, nem quebrarão osso algum dele, segundo todas as ordenanças da Páscoa, a celebrarão. Foi o que a gente acabou de ler mais ou menos ali sobre os versos 3, 11 e 12, para ver esse comparativo. O que perguntamos, esse fato, claro, nos ensina? Acreditamos que ele nos ensina, mas distintamente, que nunca devemos diminuir o padrão nas coisas de Deus, por causa do fracasso e da fraqueza por parte do povo de Deus. Mas, em vez disso, por essa mesma razão, tomar esforços especiais para manter o padrão elevado em toda a sua integridade divina. Sem dúvida, deve haver o profundo senso de fracasso. Quanto mais profundo, melhor. Mas a verdade de Deus não deve ser rendida. Podemos sempre contar com confiança com os recursos da graça divina, enquanto buscamos manter com decisão inabalável o padrão da verdade divina. Pode subir? Está cortando alguma coisa? Está começando corações, letra minúscula, o ponto lá em cima. Tem um ponto aqui, dá a ideia que tinha alguma outra frase antes, né? Alguma coisa que fechasse em corações. Mas tudo bem. Corações. Corremos o risco, por um lado, de esquecer o fato de que o fracasso chegou. Sim, fracasso grosseiro, infidelidade e pecado. E, por outro lado, corremos o risco de esquecer, em vista desse fracasso, a fidelidade infalível de Deus, apesar de tudo. A igreja professa falhou e se tornou uma ruína perfeita. E não somente isso, mas nós mesmos falhamos individualmente e ajudamos na ruína. Devemos sentir tudo isso, senti-lo profundamente, senti-lo constantemente. Devemos sempre carregar em nossos espíritos, diante de nosso Deus, a consciência profunda e subjugante de quão triste e vergonhosamente nos comportamos na casa de Deus. Seria uma adição imensa ao nosso fracasso se esquecêssemos que falhamos. A mais profunda humildade, dizia eu, e a mais profunda e o mais profundo quebrantamento de espírito se tornam nós na lembrança de tudo isso.
E esses sentimentos e exercícios internos certamente se expressarão em um andar e postura humildes no meio do cenário em que nos movemos. Irmão Jefferson, vamos dar uma paradinha aqui em movemos? Vamos subir aqui um pouco? Sobe o texto aí. Aqui. Vamos lá. Os irmãos podem lembrar de algum exemplo, algum momento onde, inclusive, nós falhamos, né, e contribuímos para a ruína falada aqui no texto? Deu para entender? Seus irmãos lembram aí de alguma situação? Eu estava aqui com uma coisa na cabeça, eu vou até colocar em pauta para poder ver se os irmãos conseguem me ajudar. Nesse ponto onde nós também falhamos, né? Individualmente e ajudamos na ruína. Não estou lembrado se foi o irmão Lemão ou foi o irmão... O que teve aqui anterior ao Alemão, como foi o nome dele? Isinato. Isso, irmão Fizinato, que ele tocou no assunto sobre as circunstâncias de que existe ainda hoje, isso é fato concreto, entre os próprios irmãos reunidos à mesa do Senhor, alguma situação de aplicabilidade de uma falsa doutrina, ou um mal hierárquico, ou um mal moral, e eles terminam saindo e terminam enxertando uma outra denominação, notadamente denominações que eles também gostam de dizer que são semelhantes ao que nós frequentamos, porém com a palavra aberto. Essa situação prática da saída de um irmão reunido à mesa do Senhor, do lugar realmente de Cristo para uma outra, poderia também aí ser considerado uma falha individual daquele integrante que estava no nosso meio e que ajudou também nessa ruína? Deram para entender? Ou seja, eu estou trazendo a circunstância, não para ficar botando culpa em outras denominações, eu estou colocando uma circunstância nossa, né? Aquele aprendizado. Você quer organizar as coisas fora, organize primeiro a sua casa, para depois você organizar as coisas fora. Então, vamos tomar como ele está colocando aqui, que é uma falha individual e que nós ajudamos com a ruína do que está acontecendo na igreja professa hoje. Então, vamos colocar assim a nossa própria carne para ser cortada. É um exemplo que a gente pode colocar aí, esse que eu dei e que é fático, como uma falha nossa individual e que terminou contribuindo para a ruína. Olha, irmão, então eu vou falar aqui o meu ponto de vista, né, dessa situação, e acredito que os irmãos também tenham algum parecer. De uma certa forma,
todos nós somos responsáveis, né, pela ruína que se encontra o testemunho hoje da igreja, né? O Espírito Santo desceu, formou a igreja, e a prática dessa igreja que foi formada, cabia a nós, né, dar testemunho na prática da igreja que continua sendo aquilo que o Senhor fundou, né, por assim dizer, né, como os irmãos sempre dizem, né, na igreja, né, no corpo de Cristo, misticamente falando, não há nada, né, que se melhorar, né, ela continua perfeita porque é o próprio Senhor Jesus que a mantém perfeita, né, como está em Efésios, se eu não me engano, Efésios 5, ali pelo versículo 28, né, que ele fala sobre ele relaciona o relacionamento de Cristo como sendo noivo e a igreja como sendo noiva com o casamento, né, humano. E aí ele fala da igreja, que é ele mesmo que está preparando para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mancha, sem mácula, né, porque é ele que vai fazer isso, e ele que está mantendo, né. Só que a prática, né, dessa igreja perfeita que existe e que vai ser apresentada a Cristo, a Ele mesmo, apresenta Ele mesmo, a prática disso ficou na nossa mão. Era nossa responsabilidade dar testemunho na prática do que nós somos, misticamente falando. Então, por negligenciarmos a verdade, distanciarmos da verdade, né, deixamos que o mal entrasse, né, no nosso meio, e nós mesmos, isso está em Atos 20, nós mesmos distorcemos a verdade para atrair discípulos após nós, né? Então, criamos divisões, criamos doutrinas, criamos dogmas, criamos um monte de coisa, incluímos um monte de coisa, né, que não foi determinado pelo Senhor, por assim dizer. E aí a gente tem que se colocar, né? A gente está vivendo no século XXI, vamos dar esse exemplo, mas a gente tem que se colocar na posição de que as coisas vieram dando errado desde do comecinho, vamos dizer assim, né? A igreja ela levou aí o tempo da era apostólica já tinha esses ataques, o próprio cristão já estava querendo já misturar as coisas, trazer filosofia, sabedoria. Então, o testemunho estava sendo preservado enquanto os apóstolos ali estavam preservando, o Senhor, através dos apóstolos, estava preservando. Por isso que ele vai dizer lá em Atos 20, que após a nossa partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que de entre vós mesmos levantarão. Então, eu acredito que Deus, né, o Senhor, Jesus, enquanto os apóstolos estavam vivos e os profetas da igreja, para trazer a palavra que se tornaria o nosso norte, né, como nós hoje estamos reunidos ao nome do Senhor e voltamos a fazer as coisas como o Senhor estabeleceu no princípio, porque existe esse norte, que é a palavra de Deus, enquanto eles estavam, o Senhor estava trazendo as verdades, a palavra, né, o Novo Testamento através deles, não permitiu que esse testemunho se arruinasse, vamos dizer, mas após a partida dele, quando ficou de fato, de verdade, na mão, né, dos cristãos, a preservação da verdade no quesito
prática, né, do um só corpo, da igreja, e o povo, o mundo vê o Senhor através de nós como igreja. Quando ficou na nossa mão, isso foi por água abaixo. Então, todos nós estamos e somos responsáveis, né, por isso, e graças ao Senhor, né, que nunca deixou o seu testemunho morrer de uma forma total. Ele sempre vai estar trabalhando com aqueles, né, segundo a sua soberania, e aí entra a responsabilidade de cada crente, mais a soberania do Senhor, em resgatar, né, os seus para estar fazendo conforme ele estabeleceu desde o princípio e dar testemunho daquilo que o Senhor criou e que existe, que está aí perfeito, que é a igreja. Então, é um remanescente, que graças ao Senhor nós fazemos parte dessa remanescência, que dá testemunho, né, daquilo que o Senhor criou e que o Senhor estabeleceu desde o princípio. Nós devemos dar graças pela essa misericórdia do Senhor, mas a gente está incluído nessa casa bagunçada, né? Eu costumo dizer assim, a casa do Senhor, ela foi bagunçada por nós mesmos, e graças ao Senhor, nós estamos num cômodo da casa, e nesse cômodo da casa nós buscamos, né, colocar as coisas em ordem, como o pai, o dono dessa casa, pediu que fizéssemos, né? Mas a gente está nessa mesma casa, a gente é responsável quando o pai chegar, vai dizer, vocês também estavam dentro dessa casa, também foram participantes dessa bagunça, mas graças ao Senhor, né, nós nos arrependemos, organizamos um cômodo, estamos nesse cômodo organizado, mas ainda assim dentro da casa bagunçada. E aí eu estou fazendo alusão à Laodiceia, né? Nós estamos no mesmo testemunho, que é o de Laodiceia, porém no espírito de Filadélfia, né? Com um cômodozinho ali da casa arrumado, como o Senhor sempre quis que fizéssemos, né? E a questão de um irmão sair desse cômodo e voltar para a bagunça é a responsabilidade dele, né? Ele tem o conhecimento dos fundamentos, da verdade, daquilo que o Senhor estabeleceu na palavra, e também negligenciar isso e voltar para a bagunça e querer viver na bagunça. Aí é a responsabilidade dele, individual, né? Eu fico até aí. Acho que tomara que tenha esclarecido aí alguma coisa. Onde não pode acrescentar e eu corrigir. Eu entendo com sabe as palavras, viu, irmão? Até mesmo por causa desse verso aqui. Ó. Devemos sempre carregar em nossos espíritos, olha o peso da responsabilidade, no entendimento do irmão McTosh, que seria dado por Deus, né? Devemos sempre carregar em nossos espíritos, diante de nosso Deus, a consciência profunda e subjugante do quão triste e vergonhosamente nos comportamos na casa de Deus. Quer dizer, é realmente muito, muito pesado, né? Não só tornar triste o Deus, como a atitude vergonhosa. E ainda assim, você vê, eu puxei esse texto aqui embaixo, dado a explicação do irmão, e ainda assim aí eu puxo lá em cima, né? Que apesar de tudo isso, está lá, olha, a fidelidade infalível de Deus, apesar de tudo. Então, toda essa nojeira, vamos dizer assim, de professo, comportamento como se fossem porcos, né? Corpos podres mesmo, que ao invés de fazer uma coisa correta, e por isso que eu disse, sabe as palavras, nós estamos ali também, e um assunto puxa o outro. O irmão ontem estava na reunião também, de perguntas, e
lembra que falou sobre que Paulo estava em Éfeso e fazendo uma referência sobre dificuldades. Eu até fiz um comentário que quanto mais você tivesse em um lugar onde ficasse tendo esse fracasso, esses obstáculos, você se apresentaria mais próximo ao espírito do que à carne, né? Então, ali, quando dá um sentido que aquela carta também caberia para a igreja de Laodiceia, por conta das circunstâncias que foi dado como exemplo lá em Éfeso, né? E cá é o contrário, em Laodiceia, ou seja, a circunstância morna, né? Tanto faz como tanto fez, vamos para frente. Então, são coisas que ainda nesse comportamento morno, deixa um desagrado e triste e vergonhoso esse tipo de testemunho para Deus. Entendeu? Eu vou deixar outros irmãos aí fazer um comentário e sabe as palavras. E só lembrando, né, que os irmãos sempre frisam que o sentimento que nós devemos ter é de arrependimento sempre, né, de estarmos arrependidos por ter participado daquilo, né, por estar naquilo que envergonhava o Senhor, que é esse testemunho é, que da cristandade, né? Esse testemunho arruinado hoje, né? Então, em arrependimento, nós voltamos porque nós reconhecemos que estávamos errados, que fizemos errado, que estávamos fazendo errado e voltamos para o princípio, né? Voltamos para fazer da forma que o Senhor estabeleceu, em arrependimento. Perfeito. Irmão Jeff, se tiver mais algum irmão quiser fazer algum comentário, fica à vontade, senão pode descer lá naquela parte que você marcou. Acho que é aí, né? Aí. E, por outro lado, corremos o risco de esquecer, em vista desse fracasso, a fidelidade infalível de Deus, apesar de tudo. Hilton, que eu tinha tirado para salientar o que você estava lendo. É mais embaixo um pouco, perdão. Eu já estava ligado aqui, já ia parar. Eu acho que aqui ia começar em todavia, né? Posturas humildes no meio do cenário em que nos movemos. Vou começar em todavia. Todavia, o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Isso é magnífico. E todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 19. Aqui está o recurso dos fiéis em vista das ruínas da cristandade. Deus nunca falha, nunca muda, e temos simplesmente que nos afastar da iniquidade e nos apegar a Ele. Devemos fazer o que é certo, segui-lo diligentemente e deixar os resultados para Ele. Gostaríamos de implorar sinceramente ao leitor que desse toda a sua atenção à linha de pensamento anterior. Queremos que ele pare por alguns momentos e considere todo o assunto em espírito de oração. Estamos convencidos de que uma consideração devida dele, em seus dois lados, nos ajudaria muito a escolher
nossos passos em meio às ruínas ao redor. A lembrança da condição da igreja e de nossa própria infidelidade pessoal nos manteria humildes, enquanto, ao mesmo tempo, a apreensão do padrão imutável de Deus e de sua fidelidade inabalável nos separaria do mal ao redor e nos manteria firmes no caminho no caminho da no caminho de um lado, no caminho da um lado ao redor, nos manteria firmes no caminho sempre de um lado, né? E da frouxidão e indiferença por outro. Temos sempre que manter diante de nossas almas o fato humilhante de que falhamos e, ainda assim, manter firme aquela grande verdade de que Deus é fiel. Estas são, preeminentemente, lições para o deserto, lições para este mesmo dia, lições para nós. Elas são sugeridas muito fortemente pelo registro inspirado da Páscoa no segundo mês, um registro peculiar ao livro de Números, o grande livro do deserto. É no deserto que o fracasso humano se revela tão completamente. E no deserto, os recursos infinitos da graça divina são exibidos. Mas, mais uma vez, vamos reiterar a declaração e que ela seja gravada em caracteres profundos e amplos em nossos corações. As mais ricas provisões da graça e misericórdia divinas não oferecem nenhuma garantia para rebaixar o padrão da verdade divina. Se alguém tivesse alegado contaminação ou distância como desculpa para não guardar a Páscoa, ou para guardá-la de outra forma que não como Deus havia ordenado, ele, com certeza, teria sido cortado da congregação. E assim conosco, se consentirmos em entregar qualquer verdade de Deus, porque o fracasso chegou, se nós, em pura descrença de coração, desistirmos do padrão de Deus e abandonarmos o fundamento de Deus, se extrairmos um apelo da condição das coisas ao nosso redor para sacudir a autoridade da verdade de Deus sobre a consciência, ou sua influência formativa sobre nossa conduta e caráter, é muito evidente que nossa comunhão está suspensa. Jefferson, vai parar por aqui ou vai descer para a gente continuar? Creio que já chegamos no horário, né, Nilton? Então, Tudo bem, irmão. vamos continuar. Só vou olhar aqui o próximo, para deixar aqui marcado para Veja aí qual é o ciência. próximo ponto. Que parágrafo Certo. é que se inicia? Gostaríamos de prosseguir um pouco mais nessa grande linha prática da verdade. Pronto. Grava aí. Agora, o irmão pode subir um pouquinho?
Deixa eu ver aqui. Pronto. Na próxima oportunidade, se assim Deus permitir, antes da gente começar a falar no texto onde você marcou, se pudéssemos falar um pouco sobre essa parte aqui de alegado contaminação ou distância como desculpa para não guardar a Páscoa, e tem um pontinho mais acima também, se você puder subir aí. Aqui. Essa parte das almas, de nossas almas, o fato humilhante de que falhamos e ainda assim manter firme aquela grande verdade de que Deus é fiel. Tem lá no primeiro, onde o irmão Alexandre também estava falando, aqui uma circunstância que a gente pode dar a confirmação, né, de que Deus é imutável, e fazer um comentário também embaixo sobre aquela circunstância lá da Páscoa. Eu mesmo gostaria de ouvir o pronúncio de algum irmão, se possível, né? Essa desculpa para não guardar a Páscoa, ou para guardá-la de outra forma, tal. Páscoa sempre foi um tópico questionado não só nas questões de onde nós viemos, e eu observo que existe uma mistura de muita coisa e muita coisa errada. Então, dentro assim dos irmãos reunidos à mesa do Senhor, independente do que a gente prescreve no rito da Assembleia, né, aos domingos, para poder a gente ter uma ideia do que o irmão McTosh está reportando. Para mim, até aí. Ok, irmãos? Vou estar tirando aqui a gravação. Irmão Isaac, você pode agradecer, irmão? Vamos